Boa noite a todos, a todas aqui conosco nessa live de hoje. Meu nome é Anne, eu estou aqui hoje com a professora Fernanda Medina, com o professor Enio Rodrigues, que são coordenadores da nossa pós-graduação em psiquiatria da Unifenas. E a gente vai conversar hoje um pouquinho, a gente vai ter algumas lives ao longo dessas próximas semanas para conversar um pouquinho sobre temas muito relevantes na área de psiquiatria. E o tema de hoje é a arte no ensino médio. Então, a gente tem hoje um debate e a gente conta muito com a contribuição de vocês pelo chat. A gente sabe também que tem alguém que vai assistir a gente pelo YouTube, então a gente queria já dar boas-vindas para vocês. E fiquem à vontade para interagir, para abrir as câmeras, para postar pelo chat. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês aqui, eles vão se auto-apresentar, a professora Fernanda Medina e o professor Enio, que são coordenadores do nosso curso de pós-graduação em psiquiatria pela Unifenas. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, doutor Enio. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. A Anne já falou, né? Meu nome é Fernanda Medina, eu sou médica psiquiatra. Atualmente sou docente da Unifenas, do curso de graduação, né, e da pós-graduação. E eu tenho uma formação paralela a essa formação médica, eu tenho uma formação em artes. Eu cursei a Escola de Belas Artes, eu tenho aqui da UFMG, eu tenho um mestrado em artes e o meu doutorado é em História da Arte. Então, eu sou psiquiatra e historiadora da arte. E venho me interessando nos últimos anos, a minha pesquisa está voltada para essas interseções, né, entre a criação artística e a loucura, mas também para a integração, a inserção da arte como ferramenta pedagógica no ensino da medicina. E é o que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Enio, se apresenta Ok, aí para nós. é um prazer, Fernanda e colegas. Então, boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença, a organização toda essa equipe, né, que organizou essa live para a gente inaugurar a nossa pós, né, em psiquiatria da Unifenas. Então, eu sou Enio, sou psiquiatra, sou professor da Unifenas desde 2009 em Belo Horizonte, desde na graduação, na pós-graduação, na extensão. Eu sou trabalhador da RAPS de Betim também, onde eu sou psiquiatra dentro de um CAPS, de um Centro de Atenção Psicossocial AD, e preceptor de uma residência em psiquiatria em Betim. Eu também tenho uma formação um pouco aí que vai fazer uma parceria com Fernanda na questão de que não só basta a psiquiatria para a gente dar conta de toda a subjetividade dos casos que nos ocorrem, né? Eu fui para o mestrado em psicologia na Fafiche e depois, em seguida, fui para um doutorado na educação na Fafiche, onde eu me ocupei muito de estudar os casos insuportáveis. O que fazer quando o caso nos desafia, o paciente nos desafia e qual a resposta possível para esta situação. É um prazer ouvir você, Fernanda. Obrigada. Então, eu estou trazendo para vocês hoje essa proposta de arte como uma ferramenta de ensino médio. Mas em que sentido, né? O nome, eu dei esse nome, observação, julgamento e interpretação. E de onde que surge essa ideia de que a arte poderia serve como uma ferramenta de ensino médio? Na verdade, gente, a arte serve como ferramenta de ensino de qualquer coisa, né? A arte, ela é feita por homens. Então, o estudo do homem e de tudo que o homem realiza pode sim perfeitamente passar pela arte, assim como o estudo da política, estudo de história, e sim, por que não, a inserção na medicina. E essa ideia parte de uma pergunta: o que torna um médico um bom médico?
O que faz com que um médico seja melhor do que o outro médico? Ou tenha uma capacidade diferenciada, não melhor, uma capacidade diferenciada de outro médico, né? Hoje a gente está na era da medicina baseada em evidência, né? Então, na era da ciência. E, na verdade, essa separação entre os saberes uma separação artificial e que é bem recente, né? É data do século XIX, que as ciências se separaram entre ciências naturais, ciências humanas. Essa separação data do século XIX, mas se a gente der uma olhada na própria história da medicina, a gente vai ver como que essa separação dos saberes é artificial. Hipócrates, na época de Hipócrates, né, que é o pai da medicina, antes de Cristo, ou seja, na antiguidade clássica, a medicina era chamada de tecne e atrique, que em grego, que em latim foi traduzido por ars curandi, ou seja, a arte da cura. É claro que os conceitos aí se misturam, né? Conceito a própria medicina mudou, o próprio conceito do que é arte, mas de toda forma, a gente vê como que o saber médico e o fazer médico se aproxima do saber do artista, né? Andando um pouco para frente, na Idade Média, para a formação de um médico na Idade Média, era obrigatório o estudo da filosofia, o estudo de humanidades, era obrigatório na época da Idade Média. No Renascimento a gente não precisa nem falar, né, gente? O Renascimento foi uma época em que os saberes se voltaram para o homem, saíram de Deus, né, como era na Idade Média, em que tudo era voltado para Deus, e o saber se voltou para o homem. Então, havia uma ideia de que um homem culto, ele precisava conhecer retórica, literatura, ciência, arte. Então, um médico sabia isso tudo, né? Um exemplo disso é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um grande artista, que eu acho que todo mundo conhece, era um grande inventor, ele era um cientista, e, aliás, ele preferia ser cientista do que artista, na verdade. Então, ciência e arte sempre tiveram juntos, né? E no século XIX houve essa na verdade, uma polêmica que existe de algumas correntes epistemológicas, principalmente alemã, que faziam questão de separar as ciências humanas e as ciências naturais, onde a medicina se enquadra, né? Onde as ciências biológicas estão aí enquadradas. Mas, de uns anos para cá, dos anos 70 para cá, várias universidades no mundo inteiro vêm se perguntando sobre a questão da humanidade, né? A questão das ciências humanas no ensino da medicina. Vem se perguntando se não é isso que falta a um profissional da área médica para se tornar um bom médico. Porque se a gente for pensar bem, gente, óbvio, ninguém está dizendo aqui que o médico não tem que ter capacidade técnica, né? Não tem que saber sobre o ofício dele. Sim, mas isso se adquire com facilidade. Qualquer pessoa, na verdade, com um mínimo de esforço, adquire conhecimento científico na área que ele está buscando, né? Seja qual for a especialidade dele. Alguns mais, outros menos. Mas o que faz um médico destacar do outro, né? É essa capacidade técnica ou é algo que vai, aquilo que o Enio falou agora, que vai fazer com que ele seja mais perspicaz no sentido do lado subjetivo da medicina. E nós estamos aqui falando, então, eu estou falando de medicina de um modo geral, e várias universidades no mundo já incluíram na sua escola de medicina departamentos de artes, desde os anos 70, especificamente para a escola de medicina, como ocorre, por exemplo, no Reino Unido, em outros países da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, me parece, eu não sei exatamente onde, mas parece que São Paulo
também tem algumas universidades que estão introduzindo algumas disciplinas, não tem um departamento de arte na escola de medicina, mas estão introduzindo algumas disciplinas é, humanas, né, para os acadêmicos de medicina. Mas aqui nós vamos falar de um curso de pós-graduação. E é um curso de pós-graduação em psiquiatria. Né? Se o médico precisa ter uma capacidade de subjetividade, de interagir com o seu paciente num plano que não é o plano do objetivo, falando, né? Não é o plano do sintoma, é um plano de uma subjetividade, entendendo esse paciente de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista político. Ora, gente, quando eu estou diante do meu paciente, eu estou diante de um ser dotado de uma cultura que vem atrás desse ser. É diferente eu atender, por exemplo, um paciente numa metrópole, numa grande cidade como São Paulo, e eu atender um paciente do interior de Minas Gerais. Então, nós estamos falando de psiquiatria, uma pós-graduação em psiquiatria. É necessário que esse psiquiatra seja capaz de atingir esse nível mais profundo da interpretação. Aí a gente vem no tema exatamente da aula, observação, julgamento e interpretação. Ninguém está falando aqui que o médico ou que o psiquiatra precise saber ter habilidade manual. A gente não está falando do ensino de artes plásticas, o que seria desejável, mas não necessariamente, né? O que a gente está falando? É que a arte treina o olhar. A arte treina o olhar, a arte treina o ouvido e a arte treina a nossa interpretação. Pode passar para o próximo slide, por favor? Por favor. O homem cria não apenas porque quer ou gosta, e sim porque precisa. Ele só pode crescer enquanto ser humano, coerente, ordenando, dando forma, criando. Sim, isso é uma frase, isso é uma citação da Saigo Strover. Saigo Strover é uma artista naturalizada brasileira, ela não é brasileira, ela já faleceu, e ela tem uns livros muito interessantes sobre criação, interpretação, ou seja, ela está falando aí de uma necessidade que é humana, que é a necessidade da criação. Né? O homem cria porque ele precisa, não apenas porque ele quer. Né? Não é porque ele deseja produzir um objeto de arte. Ele cria porque ele necessita. Agora, como é que eu vou eu vou introduzir esse assunto, eu vou pedir que vocês interajam, porque esse falatório não dá para a gente entender exatamente em que nível que eu quero chegar. Então, eu vou fazer aqui um jogo, uma dinâmica com vocês, que é mostrar algumas imagens e pedir para que vocês me falem o que vocês estão vendo. Pode passar a primeira imagem. Olha, é uma imagem, apenas uma imagem. Eu quero que vocês deem uma olhada e me digam o que vocês estão vendo. Sem saber nada sobre essa imagem, talvez alguns conheçam, outros não, mas sem saber nada sobre essa imagem, o que vocês têm a dizer sobre ela? Alguém quer se manifestar? Tem uma questão de olhares diferentes sobre o mesmo objeto, assim, sobre a mesma cena. E eu não sei o que esses olhares em si estão interpretando, né? Eu vejo isso. Anne, você tem. O que você diria sobre essa imagem? Você visse essa imagem, você diz que é o quê? Eu diria imediatamente que é uma aula de não sei quando, me parece, né? Me lembra, me remete a uma situação de ensino. Mas você tem alguns que estão ali de olho num corpo, né? Que ali é um corpo. Eu vejo um braço já parece que dissecado, mas tem algumas pessoas que não estão com foco ali também. Então, vamos dizer assim, eu vou, não sabendo de quem é, eu apenas vi essa imagem. O que eu posso dizer? Uma aula, né? Aqui tem um cadáver. Vocês concordam que é um cadáver? Concordo. Ele tá sendo dissecado, né?
E esse aqui, possivelmente, é o profissional que está fazendo a dissecação. E os outros estão observando. Eu olharia isso, eu diria assim, é um cadáver, talvez uma aula de anatomia, uma dissecação, é isso que está acontecendo, mas eu não sei nada porque eu não tenho informação prévia. Então, isso é um nível de interpretação superficial, mas que diz ali o que está sendo observado no primeiro momento. Agora, passa a segunda imagem. Bom, aqui eu já sei de quem é. Olha, lição de anatomia. Opa! Lição de anatomia do Dr. Nicolai Stuck. Eu já sei que é, de fato, uma aula de anatomia. Né? Eu já acrescentei uma camada de interpretação. De fato, é uma aula de anatomia. E não é qualquer aula de anatomia. É do Dr. Nicolai Stuck. Quem é o artista? O artista é Rembrandt. Muitos conhecem Rembrandt, outros não conhecem Rembrandt. Então, a fala ou o conhecimento de que se trata de uma obra de Rembrandt, aliás, é uma das obras-primas do Rembrandt, é um dos quadros mais importantes dele, já me leva para outras camadas de interpretação. Olha a época que é, 1632, século XVII. E daí? E daí que Rembrandt é um pintor holandês, século XVII é o Barroco, né? O Barroco, na Europa toda, o que é o Barroco? O Barroco é um período artístico que está estreitamente relacionado, do ponto de vista político e religioso, à Contra-Reforma da Igreja Católica, né? A Contra-Reforma, que é uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Vocês lembram da aula de história? Né? A Reforma Protestante, que foi iniciada por Lutero na Alemanha, depois teve a vertente calvinista na França, depois a vertente anglicana no Reino Unido. E o que a Igreja Católica fez para, vamos dizer assim, reagir à Reforma Protestante? Criou a Contra-Reforma. E a Igreja passou, então, a financiar os artistas no sentido de produzir obras religiosas, né? Por toda a Europa. O Barroco ele é quase que estritamente religioso, são temas religiosos que visam a dramaticidade. O objetivo do Barroco é criar medo no fiel, medo no fiel para que ele não se desvie dos verdadeiros desígnios de Deus, que para a Igreja Católica os verdadeiros desígnios são católicos, né? É diferente, é a maneira de guerrear contra a Igreja Protestante, a Igreja Protestante. Sim, só que a Holanda é diferente, porque a Holanda era protestante. A Holanda não é como a Itália, por exemplo, se vocês forem ver o barroco italiano, Bernini, é outro tipo de obra, vocês só vão ver obra religiosa. Mas a Holanda não. A Holanda, nessa época, século XVII, já era um país independente e um país que tinha uma grande importância na Europa inteira, um país rico, né? E não havia, portanto, a classe religiosa como mecenas. Não eram a igreja não eram os mecenas e nem a monarquia, né? Quem que financiava obras de arte na Holanda? Quem financiava as obras de arte era a classe média enriquecida, né? A classe burguesa, na verdade. E eles compravam, eles encomendavam a obra, e eles pagavam o preço que fosse para que eles fossem retratados nas obras dos artistas famosos como pessoas importantes. Então, o que você vai ver no barroco holandês é muito diferente do resto da Europa, porque você vai ver cenas do cotidiano, cenas de família, e que mostra, por exemplo, o tipo de ornamento da casa, o tipo de roupa, mostra como que aquele senhor, aquela pessoa é importante na sociedade. E é isso que mostra essa cena. Isso não é qualquer lição de anatomia. Eu vou ter que colar de vez em quando aqui, tá, gente? O Rembrandt foi encomendado, ele tinha 29 anos, 26 anos quando ele pintou esse quadro. Foi encomendado a ele que pintasse uma aula
deste doutor, Nicolai Stupp, que era um anatomista importante na cidade, e de mais 7 doutores, que eram alunos dele. Então, cada uma dessas pessoas era uma pessoa conhecida na sociedade naquela ocasião. E o doutor, que era o mais importante. Então, o Rembrandt, ele pintou, e olha só, quando era encomendado uma obra de grupo, uma pintura de um grupo, não é a pintura de uma família ou de uma pessoa só, cada um dos retratados ia pagar uma parte, dividia o preço, né? Rateava o preço. Então, todos tinham que ser retratados com igual importância, né? Você vê que cada um tem a sua participação aqui, sendo que o doutor Nicolai Stupp era o mais importante. Então, ele está realmente, ele é a figura, até a forma dele se vestir mostra que ele era mais importante. O Rembrandt, ele utilizou uma técnica também muito comum no barroco, que é o claro escuro, que é uma técnica herdada de Caravaggio, né, que é italiano, barroco italiano, e ele injeta essa dramaticidade na tela através dessa técnica. Você vê que a luz está no cadáver. A figura importante aqui é o cadáver, né? Seguida pelo doutor e pelos outros doutores que são alunos e que estão assistindo a essa aula. E essa cena é uma cena que existia de fato na época. No século XVI, século XVII, já no século XVI, né, a igreja ela passou a permitir que uma vez por ano fosse feita uma dissecação pública para que todo mundo da cidade fosse convidado. Era uma aula pública, qualquer pessoa poderia ir, e tinha que ser no inverno, obviamente, né, por causa da purefação do corpo. Então, tinha que ser no inverno. E então é isso que isso aqui representa. Era um verdadeiro evento social, na verdade, porque as pessoas colocavam as melhores roupas, elas pagavam para assistir essa dissecação pública. Bom, e daí? O que interessa, né? E quem que poderia ser dissecado? Ainda tinha isso. Eram pessoas que não estavam ligadas à igreja. O nome desse cadáver é Ariskindit. É o homem que está sendo dissecado. Ele foi recentemente enforcado por assalto à mão armada, então quem poderia ser dissecado publicamente eram os criminosos, as pessoas que não estavam ligadas à igreja. Bom, então é isso. Os cadáveres sempre pertenciam a ex-condenados, a vítimas de enforcamento público. No caso, esse homem foi condenado e enforcado por assalto à mão armada. Bem, e daí? O que isso quer dizer? Daquela foto anterior, daquela imagem anterior, para essa imagem, vocês veem alguma diferença? Depois que eu acrescentei essas informações, mudou a visão que vocês têm desse quadro? Ou continuou sendo a mesma coisa? Mudou. Mudou? Anne, o que você acha? Sim. Eu acho que acrescentam alguns outros fatos que a gente não estava prestando atenção, né? Então, você percebia a posição de destaque, sim, do doutor, mas me chama a atenção outros aspectos aqui, né? Quando você fala que todos deveriam ser retratados com igual importância, então você vê a riqueza de detalhes em todos os que seriam os alunos dele nessa questão, né? Uhum. E me faz lembrar também essa questão do claro e escuro, jogo muito de luzes, né? Depois dessa explicação que você traz. Sim, então o que eu quero dizer o que eu quero mostrar e identificar para vocês é como que a interpretação não pode se limitar a uma primeira observação. A partir do momento, e isso vamos levar para o nosso campo da medicina ou da psiquiatria, uma primeira escuta ou uma primeira observação de um sintoma ou de alguma coisa que aparentemente não necessariamente é só aquilo, né? Porque olha quantas informações eu acrescentei.
Isso é do barroco, é diferente do barroco do resto da Europa. Por quê? Porque a Holanda não era um país católico no século XVII, era um país protestante. Quem encomendou esse quadro não foi, quem encomendou esse quadro não foi a igreja, quem encomendou esse quadro foi provavelmente uma escola, né, de medicina para retratar esse médico, ou foi esse grupo que encomendou. Então, tudo isso modifica aquela impressão inicial. Né? Tudo isso modifica aquela impressão inicial. Por quê? Porque eu adicionei aí camadas de interpretação, conhecimentos a respeito daquilo que aparentemente era uma cena que eu não tinha muito a dizer sobre ela. Né? Vamos pensar isso do ponto de vista de uma interpretação, de um encontro com o paciente, né? De um encontro com o paciente. Segundo a Feigotrover, ainda voltando na Feigotrover, ela fala sobre a interpretação, como que a interpretação ela carrega muito da nossa bagagem cultural, de quem está interpretando. Vamos voltar para o quadro. Se fosse eu, que sou historiadora da arte, que por acaso conheço esse quadro, eu vendo essa imagem, eu já sei que é Rembrandt, eu já sei que é esse quadro, eu já sei que é barroco holandês. Né? Então, eu carrego comigo a minha bagagem, o meu conhecimento prévio, e eu dou essa interpretação ao meu conhecimento. Eu impresso esse meu conhecimento à interpretação. Assim é com a medicina. Mas uma leitura superficial não me permite saber todos esses detalhes sobre esse quadro. Na arte, por que então que a arte ensina? Porque a arte, ela, principalmente a arte figurativa, né, que é barroco, renascimento, também arte figurativa, existem disciplinas inteiras só sobre a leitura da obra de arte. Então, por que esse chapéu é desse jeito? Por que essa luz é desse jeito? Né? Tem livros que falam só sobre o detalhe que o pintor colocou naquele canto específico e que quer dizer alguma coisa. Por isso que eu digo que a arte treina o olhar, treina o ouvido, treina a interpretação. Vamos passar para outra imagem. Agora deu. Um pouquinho. Antes Sim. de você passar, quer dizer, você disse, a luz ilumina esse cadáver, né? Mas eu fiquei curioso, Fernanda, com o olhar de alguns que são para o cadáver, de um que é para o professor e de outro que olha para não sei onde. Sim. Quer dizer, são pontos de vista, de olhares diferentes que me capturou muito assim na clínica. Quer dizer, o que eu vejo, para onde eu olho, o que eu estou enxergando, o que eu estou percebendo. Uhum. Quer dizer, para onde você olha, isso é uma boa colocação. Aquilo que você ouve, eu vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz com alunos num ambulatório, uma paciente que era retorno, então aquele quadro neurótico de uma depressão que se arrasta, né? E a pessoa tomando aquele antidepressivo, a consulta inicialmente se resumiu a: o que você está sentindo? Ah, melhorou. A dose está boa? Está dormindo? Está legal? Aquela coisa básica. 5 minutos você acaba com isso, gente. Vamos combinar que 5 minutos você acaba com isso. Se você só quiser saber disso, em 5 minutos acaba uma consulta. Por isso que está aí, né? Tem gente no SUS que atende 50 pacientes num dia. Por quê? 5 minutos você pergunta: e aí, tudo bem? Tá dormindo bem? Tá indo no banheiro direitinho? Tá comendo direitinho? A professora não tem mais nada para perguntar. Então, eu fui fazer a receita da paciente e olhando o prontuário dela, eu não me lembro o nome dela, também não interessa, né? Eu falei: Maria José da Silva Soares. Soares não. Ela falou: Soares não. Mas aqui está no seu prontuário, Soares. É do meu ex-marido, aquele filho da mãe, aquele cachorro que me traiu, que isso, que aquilo, que aquilo. Ou seja, eu fui escrever a receita e finalizar a consulta. Porque eu falei o nome dela e ela reagiu ao nome, veio toda a história dela. Toda a história dela. Eu comecei a tomar remédio por causa desse cachorro, porque depois eu descobri que ele me traiu mais de 10 vezes. Ou seja, a depressão dela apareceu por causa do Soares, que era o nome que ela não aceitava mais. Eu poderia ter ignorado isso? Poderia. Não estava acabando a consulta?
Não era só fazer, eu não poderia ter ignorado, mas não, aquilo começou outra consulta, aquilo começou outra história. Como o Enio falou, aquilo levou meu olhar para outro lugar. Já não estava mais olhando para aquele sintoma que estava fazendo aquela pessoa voltar a meses e meses e meses tomar o mesmo remédio. O meu olhar foi para outro ponto e começou outra consulta, né? É outra paciente, é outra história. Vamos passar para o outro. Ou pode falar, hein? Não, fantástico, só estou reagindo. Estou compreendendo. Gente, essa imagem aqui, o que vocês dizem dessa imagem? Gente, quem quiser pode participar, não precisa ser só os professores, não. Quem quer dizer alguma coisa sobre essa imagem? Eu vou ter que colar também. Então, diga. Achei incrível essa imagem, acho que ainda é uma situação de aula, né, de aprendizagem, em que a gente vê um coletivo maior do que aqueles 7 numa situação mais restrita, porém eu fico pensando por que que estas pessoas na frente, que estão com uma claridade diferente, uma roupa diferente, por que que elas estão ali e se é mesmo uma situação de aula, né, em que a gente tem 3 profissionais trabalhando ali com o cadáver, um coletivo grande acompanhando, e me chamou a atenção essa primeira fileira bem à frente Que do parece processo. vestidos de branco, né? Talvez tenha algum médico Tem um de aqui. terno, Esses aqui estão paramentados como cirurgiões, né? Aparentemente, esse tipo de uniforme que usa. Mas aparentemente você tem razão, é uma situação semelhante. Aqui está o cadáver, né? Tem um cadáver aqui e tem uma dissecção. É uma aula de anatomia. Só que, passa para outra imagem. Olha de quando é, de 2002. É de 2002, gente. Vem lá do século XVII, Rembrandt. Ah, detalhe, aqui não aparece, não, mas nessa imagem que não é uma pintura, é uma fotografia, tá? É a fotografia dessa cena. Aqui atrás, a gente não consegue ver, existia o quadro Lição de Anatomia de Rembrandt. Foi pendurado propositalmente para que essa ligação fosse feita, né? Não foi por acaso. Então, de fato, essa ligação que nós estamos fazendo, o autor, que é o Gunther von Hagen, ele desejava essa ligação com um artista. Só que o von Hagen não é artista, ele é um anatomista, ele é um médico, né? Ele é um cientista, ele é um anatomista, ele não é artista. E essa demonstração anatômica ocorreu em Londres, em 20 de novembro de 2002, desafiando as autoridades inglesas que haviam proibido essa manifestação, né? Há mais esse anatomista, ele tinha feito antes algumas exposições de um produto que ele faz através da manipulação de cadáver. Ele produz um cadáver plastificado que inicialmente seria para o ensino, né, de arte. Ensino de arte não, mentira. Que inicialmente seria para o ensino da anatomia. Né? Ele inventou uma técnica nos anos 70 que se chama plastinação, e através dessa técnica ele produz corpos passíveis, que não vão se deteriorar, né? E passíveis de estudo. Tudo bem. Havia, olha só, por que contra as autoridades inglesas? Porque dessa época, há 170 anos antes, esse tipo de evento tinha sido proibido no Reino Unido para impedir roubo de cadáveres. Eles roubavam cadáveres. E aí, tá, mas então é uma coisa diferente e parece ser a mesma coisa, tá? Vamos saber quem é o von Hagen, tá? Ele já não é um artista como Rembrandt, né? Ele é um anatomista alemão
e ele inventou uma técnica chamada plastinação, que é uma técnica que preserva tecidos biológicos. Ele inventou em torno dos anos 70 e patenteou essa técnica. E aí ele criou um instituto de plastinação em Heidelberg nos anos 90, e depois ele criou uma fábrica, prestem atenção, porque isso é importante. Ele criou uma fábrica de plastinação na China e no Cazaquistão, tá? Você, sim, tudo bem, é capaz de estudar, é capaz, mas isso extrapolou o campo da ciência, porque, na verdade, ele faz exposição em museus, ele cobra entrada. Só para fazer um cadáver com a técnica de plastinação, ele cobra 75 mil euros. Então, ele ganha por cadáver 75 mil euros. E fora as exposições que ele faz. Pode passar a última, aí nós vamos discutir sobre isso. Isso aqui é uma mulher, né, gente, grávida, tem um feto. Bom, isso levanta inúmeras questões. Primeiro, a gente está vendo aí a mesma questão, sim, que a imagem do Rembrandt. Vocês acham que sim? Está sobre a mesma temática? Anatomia, corpo, morte. É a mesma temática? Eu acho que a temática é a mesma, mas isso me choca, mas isso me causa mais do que, lógico, do que a outra, né? E por que te choca? Não sei se por conta do feto, não sei. Isso levanta questões que talvez a obra de Rembrandt não levante, que são questões éticas, né? Questão ética da manipulação de um corpo. Isso sem vocês saberem ainda o que eu tenho para contar, tem mais fofoca sobre ele. Bom, levanta a questão da ética. Quando a gente faz pesquisa com o ser humano, tem inúmeras questões que a gente tem que preencher para poder fazer a pesquisa, né? As questões de ética, de autorização, etc., coisas que não podem ser feitas. Tá. Ele atravessou o limite da ciência há muito tempo, porque ele faz, e eu até nem mostrei imagens aqui, ele cria, às vezes, corpos com 3 braços, com 2 cabeças. Ele é chamado de Dr. Frankenstein. E tem uma revista alemã que chama Der Spiegel, uma coisa assim, que fez uma grande reportagem sobre ele, acusando esse homem de não só trabalhar com os corpos que são doados pelas famílias, como também comprar corpos a preço de banana de campos de concentração da China. Então, prisioneiros de campo de concentração. Por que será que a fábrica dele é na China? Né? Por que será? E muito perto de um determinado campo de concentração que tem na China. Então, ele foi acusado por essa revista de pagar por esses corpos um preço bem barato, corpos que ninguém reclama, e de ter, nessa fábrica ele tem, por exemplo, peças que ele utiliza para substituir, por exemplo, um braço que não está suficientemente musculoso. Esse braço eu quero fazer um tenista, igual teve aquela imagem do tenista. Mas esse braço não está suficientemente musculoso. Eu vou pegar essa outra peça aqui, de um outro cadáver, não importa quem, e eu vou botar nesse tenista que eu quero que ele fique mais musculoso. Então, ele tem várias acusações de fazer isso, né, de utilizar esses corpos que não são doados, mas são comprados. Ele responde a inúmeros processos, e ele apresenta isso, embora ele não seja artista, né? Aí a gente já saiu da esfera da arte, não como Rembrandt, não é artista. Ele apresenta isso em exposições para que as pessoas vejam, e as pessoas vão ver como. Aí a questão, é arte? Não é arte? O que é arte hoje, o que não é arte hoje, tem um limite muito, vamos dizer, o limite da arte contemporânea é uma coisa muito fluida. Tudo pode ser arte, inclusive excrementos humanos. Então, por que? Então,
Alguém quer fazer alguma questão, fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa sobre isso? A Anne falou aí sobre um certo desconforto, né, que te causou, né? A gente realmente não tem tempo suficiente para a gente discutir o porquê desse desconforto, por exemplo. Né? O que seria o belo na arte? O belo na arte, segundo Aristóteles, ele necessita de um afastamento. Você precisa se afastar, por exemplo, uma tragédia grega. Édipo matou o pai, casou-se com a mãe, depois ele descobriu que era a mãe dele, ele teve um monte de filho com a mãe dele, se cegou, é uma tragédia. Mas isso você não está vendo acontecer. Existe o afastamento estético, que é o que a obra de arte faz. Ou seja, não me causa tanto horror numa obra de arte como a obra de arte do Rembrandt, porque existe um afastamento estético, que talvez, é a minha explicação, talvez não exista esse afastamento estético num cadáver, de fato, apresentado com um feto na barriga. Então, essa é uma das camadas de interpretação que a gente pode aqui ficar discorrendo. Tem uma outra coisa que talvez nos cause incômodo, seria até quando eu posso manipular um cadáver? Até quando eu posso manipular um feto para trazer isso a um entretenimento? Né? Dos limites da ciência. Nos limites da ciência, porque isso não é para que alunos de medicina aprendam anatomia. Né? Isso virou um circo. Ele ganha fortunas apresentando esses corpos para entretenimento do público. Então, talvez seja isso que está causando um incômodo. Mas aí vamos tentar amarrar o que eu quero dizer, o que isso tem a ver com a arte, o que isso tem a ver com o ensino médico. Ora, não é possível, ou é possível que eu consiga acrescentar mais camadas de interpretação a um olhar superficial de algo que está sendo apresentado a mim. E quando eu digo olhar, não é olhar apenas da imagem, né? Pode ser a escuta, né? Será que não existe algum instrumento que possa tornar estes profissionais capazes dessa observação mais acurada, né? Só fazendo aqui um parêntese, quem escreveu o Sherlock Holmes, que é o Conan Doyle, ele era médico, não sei se vocês sabem, que o Conan Doyle ele era médico. Existe um texto do Freud, um texto, não é do Freud, é de depois eu esqueci o nome do escritor contemporâneo, que compara Freud, Sherlock Holmes e Conan Doyle. Ele coloca no mesmo artigo a comparação da investigação da psicanálise, né, no caso falando de Freud, da investigação com a investigação criminal, de fato, que o Sherlock Holmes faz. E, não por acaso, quem escreve Sherlock Holmes é um médico, né? Não por acaso. Bom, então eu vou deixar aberto aí para discussão, para a gente não se alongar muito. Eu gostei muito da tua fala inicial, principalmente nas duas telas, né, iniciais, e fiquei pensando aqui, eu não sou da área da medicina, né, mas eu fiquei pensando, se essa sensibilidade, esse olhar, se ele é adquirido, se a gente consegue treinar, né, o nosso olhar e a nossa escuta. E me veio a questão do que você colocou das camadas, né? Como a gente tem uma predisposição de já olhar uma situação e já fazer um julgamento sem ter essas outras etapas e o distanciamento necessário. E aí eu acho que da área de vocês, como que a gente lida, né? E aprende esse distanciamento. Uhum. Sim, eu queria trazer uma questão, Fernanda, até para amarrar um pouco assim com a metodologia da pós, né? O que queremos com essa pós? Que médico queremos com essa pós, né? A partir do ensinamento da psiquiatria. Eu fiquei pensando aqui que essa grande polêmica, Fernanda, entre o método científico das evidências, a questão mais endurecida, e entre o método clínico,
que nós precisamos, eu acho, uma ética no SUS hoje, né? A gente resgatar esse método clínico. Eu fico colocando no meio aí a questão da arte, dos saberes humanos, dos saberes leves, né? De como a gente vai poder focar, se eu posso assim dizer, resgatando a clínica, sem perder a ciência, sem perder de vista as evidências em si. Isso é uma questão que eu acho que nós temos muito que trabalhar ao longo da pós, né? Toda essa dicotomia importante. Assim. E para somar, me lembro na minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa, onde eu fiz uma pesquisa para analisar a atividade de trabalho do psiquiatra nos CAPs, em 2007 até 2009, defendi a dissertação em 2010. Fazendo entrevista com médicos, um deles falou assim: antigamente a gente esculpia caso clínico. Hoje, esculpia caso clínico. Hoje, a gente está trabalhando no chão de fábrica da Fiat. Ele faz essa fala e eu achei de uma crítica, sabe? Assim, por que nós, psiquiatras dos serviços, antes esculpíamos caso e hoje estamos no chão de fábrica, sem tempo, repetindo a mesma coisa, sem esse tempo da interpretação, dos saberes leves, da dúvida, da reobservação, etc. Por favor. Eu queria dar uma resposta para a Anne primeiro. Anne, o olhar é treinado, o ouvido é treinado. Sim, a gente treina, né? A arte é um modo de treinar o olhar, né, gente? Quando eu começo a desenhar, por exemplo, não fazendo os médicos desenharem, não isso. Mas quando eu começo a desenhar, por exemplo, eu desenho de uma maneira rudimentar. Não só porque a minha mão não está treinada, mas porque o meu olho não vê. O que, na verdade, a gente está diante de nós, eu tenho que treinar o que ver. O médico tem que treinar, né, gente? Essa fase de aprender a clinicar é um treino contínuo. Eu vejo cada vez melhor, né, com a minha sensibilidade. Mas, aí, indo para a fala do Enio, eu acho que a dicotomia entre medicina baseada em evidência e humanidades é uma dicotomia falsa. É uma dicotomia que só serviu para empobrecer e emburrecer, gente. Na verdade, emburrecer o profissional médico. Antigamente, não há muito tempo atrás, tinha-se no médico uma figura culta. Dizia-se que o médico era um homem culto. E era, né, de fato. Hoje a gente sabe que os estudantes de medicina e que os médicos são pessoas que sim, se dedicaram muito ao estudo, mas eles só se dedicam a um foco do estudo, que é o estudo científico. Hoje um médico não aprende literatura, um médico não aprende filosofia. Gente, a psiquiatria, Enio sabe, né? A fenomenologia, a psicopatologia, que é a nossa ferramenta, ela vem da fenomenologia, que é uma corrente filosófica, né? A fenomenologia de Husserl. Então, ela vem da filosofia. Por que talvez seja tão difícil transmitir isso aos médicos? Porque eles não conseguem mais sair daquilo que é baseado em evidência. O médico hoje não se interessa em estudar uma língua. O médico não pega um livro para ler, a não ser que o livro seja de ciência, né? De medicina. Você conversa numa roda de médicos, você não fala de outra coisa. Então, o psiquiatra, a psiquiatria é uma especialidade híbrida. A gente não pode negar isso, né? Ela é uma especialidade que está na corda bamba entre ciências e humanidades. Então, não ter essa capacidade essa sensibilidade que não é necessariamente científica é uma falha da formação, na minha opinião. É uma falha da formação de médicos, de modo geral, mas tudo bem, você é ortopedista, só quero saber de osso quebrado. Mas a gente está falando aqui de formação de psiquiatras. Que psiquiatras que a gente quer? Que psiquiatra? Aquele psiquiatra que vai ficar discutindo CID, né? Não, mas pelo CID-10 ele não tem os 3 critérios necessários para a gente falar que é uma hipomania, ou é uma mania, ou é não sei, entendeu? Vai ficar esse discurso empobrecido?
ou a gente quer psiquiatras que, de fato, conseguem ir um pouquinho mais profundo, né? Que saem da superfície da interpretação. A gente entende a pós, Fernanda, como um caminho para adquirir, caso o sujeito queira, o RQE da psiquiatria, não é isso? Quer Sim. dizer, Mas no também, final, ainda que ele não queira adquirir o RQE, mas que ele adquira qualidades necessárias para atender psiquiatria, né? isso. E nesse sentido, assim, eu acho que abrir essa pós com esse discurso me alegra muito, porque eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar, sem se perder das evidências, né, do saber constituído. Eu gosto muito do Yves Schwartz, também filósofo francês, que desenhou a ergologia, e ele fala disso. Não podemos nos perder dos saberes científicos, mas também não podemos perder dos saberes investidos, do investimento, aquilo que não está na ciência, que está produzido na experiência, no fazer aqui, agora, com o outro, no SUS, por exemplo. Né? Que é esse pé que a gente vai colocar lá nos serviços do SUS, na rede de saúde mental de Belo Horizonte, para nos dar um chão do real, do qual nós vamos ter que colocar interpretações, arte, saberes e etc. Sim. Bom, gente, esse é um assunto que, claro que a gente poderia falar muito, muito, muito mais sobre esse assunto. Poderia falar como que a arte ajuda ao médico a lidar com a própria questão pessoal, a vivência da morte, o contato com o outro, e aí tem muita coisa. Mas o nosso tempo é curto, né? Então, eu não sei nem, eu acho que já acabou. Mas a gente já deixa o convite aqui para todo mundo que está assistindo e quem está vendo a gente pelo YouTube também, que nós vamos ter uma série, né, doutora Fernanda, doutor Hélio, de lives. Nós temos agora, no dia 4 de março, o doutor Enio com a doutora Fernanda voltam aqui para falar sobre o gesto profissional em psiquiatria. E toda segunda nós estaremos aqui com vocês, no mês de março, para conversar temas relevantes e muito interessantes que foram selecionados pela coordenação, com convidados externos também. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos às redes sociais da Unifenas, às redes sociais nossas no YouTube, no Instagram, para terem mais informação. E a gente fica à disposição de vocês também nesse dia de hoje e agradecer muito, muito a participação de todos aqui nessa noite. Doutor Enio, doutora Fernanda, muito obrigada. Obrigada a todos Obrigada que a nos. você. Obrigado a vocês. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite.